Ô, varão, coisa boa. Bom, nós estamos iniciando então hoje a matéria Os Evangelhos, né? Os Evangelhos, porque não é um só. Na verdade, o Evangelho com mensagem é uma única mensagem, mas 4 homens registraram essa mensagem. Peço que vocês deixem aí aberto já no Evangelho de São Mateus, né? Evangelho de São Mateus, mas antes que eu discorra em cada um dos evangelhos, né, que nós vamos de fato trazer uma visão panorâmica, aqui. Uma visão panorâmica. O que é visão panorâmica? Não é um estudo exaustivo, capítulo por capítulo, né, bloco por bloco de assunto, não é isso. É uma visão panorâmica. Quem escreveu, qual é o tema, quando escreveu, o que esse escritor propõe na sua abordagem. Então isso é visão panorâmica. A proposta não é estudar os livros exaustivamente, a fundo, né, exaurir, como a gente diz aí, estudando capítulo por capítulo. Tanto é que os livros que eu vou sugerir para vocês têm essa proposta. E aí quem quiser de fato, eu quero conhecer assim todas as mensagens de Jesus que Mateus registrou, todas as mensagens que Marcos registrou, porque a gente vai perceber, a gente vai ver que o que contém um não contém exatamente no outro, né? Tem aquilo que é um olhar de um olhar de outro, e aí a gente vai então discorrer nesse sentido. Qual a importância da gente estudar esses 4 livros? Por que esses 4 livros estão na grade curricular de um curso de teologia? Por que a gente não poderia deixar ele de lado? Qual a importância dele, né? Só estou fazendo perguntas, né? Vocês esperam que eu responda isso também, né? Eu espero responder. Então, o que acontece? Bom, primeiro, os 4 evangelhos não são biografias de Jesus. O que é uma biografia? Descreve a vida de uma pessoa. Não é esse o propósito dos evangelistas. Os evangelistas, eles escrevem sobre a obra, a natureza e o ofício de Jesus, né? Então, é isso que a gente vai estudar. Exatamente. É porque eu estou lembrando aqui, a gente também vai estudar Cristologia, que é a vida de Cristo, né? Que é um pouco mais detalhado do que só os evangelhos. Mas os evangelistas, eles vão descrever então o que Jesus fez, qual é a natureza de Jesus e o seu ofício. Só que eu também não vou aprofundar esses pontos não. Aqui a gente vai estudar como um panorama. Em Cristologia, que é o estudo sobre Cristo, a doutrina sobre a pessoa de Cristo, Cristo como homem, né, como Deus, aí sim ofício, obra e natureza. Aí a gente vai estreitar, no caso, para a pessoa de Cristo o assunto. Aqui a gente vai falar não só de Cristo, mas o que ele fez, os seus ensinos, o que ele falou. Então a gente percebe que tem uma certa diferença em estudar evangelhos, embora os evangelhos falem de Cristo, e estudar a pessoa de Cristo. São coisas assim semelhantes, mas distintas em alguns pontos. Então bora lá. Primeira coisa, os evangelhos, eles são os 4, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas, na zona leste de João, e o João, né? Irmão João. Então Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 primeiros aqui são chamados de sinóticos. Sinóticos, está aí na página 60, inclusive, do livro que vocês receberam, um novo livro aí onde tem aí as novas matérias a serem estudadas, né? Daqui uns meses para frente a gente vai usar esse livro aqui, mais as 5 matérias. Então, está aí na página 60, né? Lá no segundo parágrafo aí, tá? O século XVIII como sinóticos, a palavra tomada do grego é equivalente à visão simultânea de alguma coisa. Acharam? Acharam aí essa escrita? Então, olha que coisa interessante. Então, a palavra sinótico, ela vem de 2 palavras gregas, né? Sim, que quer dizer o mesmo, sinônimo, sinfonia, né? É aquilo que é sincronizado. Então, esse sim é o mesmo, é aquilo que é semelhante. Então, ótico, facinho, né, irmão? Ótico, ótica, né? Olhar, visão, olhar. Então, sob o mesmo olhar. Então, esses 3, o Mateus, o Marcos, e eu vou falar porque os 3 não o João, o Mateus, o Marcos e o João são considerados evangelhos sob o mesmo olhar, porque eles têm relatos semelhantes. Os 3 descreveram de uma forma muito semelhante o que Jesus fez. Eles abordam Jesus, cada um, quando Mateus escreve, ele tem um público para quem ele escreve.
Marcos, ele escreve para um outro público diferente, e assim os outros também. Então cada um tem um público diferente. Então ele quer apresentar Jesus para aquele público, e aí ele apresenta com um aspecto diferente. Por exemplo, eu vou dar as pinceladas e depois, lógico, a gente vai, né, detalhando e aprofundando mais. Mateus escreve para um público, que são para os judeus. Então, como que ele quis, como que ele pretendeu, como que ele escreveu essa mensagem de Jesus? Qual é a importância de Jesus para o judeu? O que o judeu esperava? Era um Messias, né? E esse Messias teria que ter algumas características, senão o judeu não aceitaria. Primeiro, tinha que vir da tribo de Judá, tinha que vir da linhagem de Davi, no caso, né? Tinha que também ser descendente de Abraão. Olha que coisa interessante. A genealogia, que é aquela lista da família, não tem a lista da família lá? Então a gente pega, por exemplo, Mateus aqui, capítulo 1, a gente vai ver aqui, ó, né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou tal. Aí você vê aquela lista, né? Então isso aqui, olha como começa. É para o judeu. Então, para o grego, por exemplo, esse negócio de genealogia, como para nós, não tem o significado que tinha para os judeus. Então, para eles sim, eles tinham que traçar toda essa linhagem. Tanto aí em Lucas a gente vai ver que tem a genealogia também. Só que a genealogia que Lucas traz a respeito de Jesus vem de Adão, já não vem do Abraão. Olha que coisa interessante, né? Então, o público é diferente. Eu achei muito interessante um dia, uma irmã querendo trazer o esposo para a igreja, que sabe, duro do coração, tal, nunca ia à igreja e tudo mais. E ele falou: pastor, eu estou lutando aqui para trazer o meu esposo para a igreja, mas assim, quando eu trouxer ele, o senhor prega, porque tem uns irmãos que pregam uns negócios que não tem nada a ver com nada, sabe? Né? Principalmente o irmão fulano de tal, ele fala tanta bobagem, tanta coisa assim, que não... Vocês devem conhecer alguma, né? Sem pé nem cabeça, entendeu? Vai falando um monte de coisa que vem na cabeça, mas não tem sentido. É isso que a irmã preocupada. E o pastor assim disse: mano, fique em paz, traz seu esposo, olha a Deus. Tá? Então, um certo dia levou lá. Então, no culto, né? Acontecendo e tudo mais. E o esposo da mulher, assim, da irmã, muito culto, muito, sabe? Muito estudado e tal, aquela coisa toda. E aí, quando foi na hora da mensagem, o pastor disse: ó, o irmão fulano de tal que vai pregar. A irmã falou: meu pai, não é possível. Aí ela ficou assim, desanimada. A esperança que o pastor, né, trouxesse uma mensagem que o marido, né, assim, fosse atraído, né, uma mensagem que tivesse sentido, uma lógica e tal. Aí o irmão pegou, leu a genealogia aqui, que fulano gerou ciclano, Beltrano gerou não sei o que e tal, e não sei, isso aqui é a família de Jesus. E falou uma meia dúzia de coisa que não tinha conexão, não tinha, sabe, muito sentido e tal. Aí o pastor faz o convite para quem quer aceitar Jesus. O esposo foi, aceitou Jesus. A mulher não entendeu que foi coisa nenhuma. Rapaz, ficou assim, sabe? Chegou em casa chegou e disse: namora. Assim, só para eu saber, você ouviu a mensagem, aceitou Jesus? Por que você tomou a decisão de aceitar Jesus? O que a mensagem assim, eu não entendi. Aí ele falou: não, mulher, o irmão lá, ele leu a família de Jesus, todo mundo que pertence à família de Jesus, meu nome não estava lá. Não é? Então assim, como ele já foi diferente? Só para vocês não dormir, tá? Pra gente engrenar, é só um ânimozinho. Então vamos lá, botar aquilo que é sério. Isso aqui não tem nada a ver, não identifica nada. Então, a gente já percebe aqui que tem um público. Então, Mateus escreve para um público, né, que são os judeus. E ele então começa com genealogia. Isso era fundamental para os judeus saber que Jesus veio, então, de Abraão, que é o primeiro personagem, né, para os judeus. São três: Abraão, Moisés e Davi. No Antigo Testamento, esses três homens são os mais significativos para os judeus, são os mais importantes no judaísmo, né? Abraão, aquele que principia mesmo, o pai, né, da fé. O Moisés, que é o grande legislador, aquele que trouxe toda a lei e tal. E Davi, que é aquele que viria, né, o Messias e tal. Então ele escreve aqui. Então a gente já vem percebendo que tem uma diferença e tem um propósito. Então ele escreve a respeito de Jesus para os judeus.
Ele quer mostrar Jesus então como o rei, né? Como o rei da linhagem de Davi. Tanto é que quando Jesus ele não vem fazendo aquilo que os judeus esperavam, por que Jesus foi crucificado? Por que os judeus crucificaram Jesus? Tem um porquê, um sentido. Eles esperavam o Messias segundo a semelhança de quem? Do Davi, né? Tanto é que não, filho de Davi, aquela coisa toda, né? O cego lá gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim e tal, filho de Davi, filho de Davi. Então, o contexto histórico, a gente precisa entender. E aí a gente vai compreendendo por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que era necessário isso acontecer, e etc. e tal. Então, eles viviam oprimidos por Roma, né? Eu acho que até o professor Robson já falou em alguma ocasião aqui que eu lembro, pelo menos eu ouvi alguma coisa assim. Não sei se foi nessa matéria, mas eu ouvi, acho que ele explicando, eu mesmo devo ter falado em alguma ocasião. Mas os romanos que oprimiam. Então, de que forma oprimiam? Pelos impostos, né? Então, eles cobravam um imposto. Fora que, assim, eles davam uma liberdade religiosa, mas quem mandava ali, quem mandava prender, quem tinha o poder capital de pena mesmo, de execução, eram os romanos, não eram os judeus. Os judeus não tinham esse poder. Então, eles não mandavam na nação deles. Olha só, era outra nação, que eram os romanos que mandavam, né? Então, eles eram oprimidos. Tanto é que quem trabalhava para os romanos, quem era um funcionário público, vamos dizer assim, né? Eles eram tidos assim como um traidor da nação. Não tem a palavra assim, publicano e pecadores, né? Então, olha só, o publicano era aquele que prestava o serviço público, e o serviço público era prestado para Roma e não para Jerusalém, no caso, porque Jerusalém estava sob a autoridade de Roma. Então, quem mandava naquela bagaça toda era o imperador, né? Era o César, que mandava no mundo, inclusive. Não era só em Jerusalém, era o império mesmo que mandava no mundo todo. Então, assim, publicano e pecadores, eles consideravam o publicano uma espécie diferente dos outros pecadores, prostituta, ladrão. Isso aqui são os pecadores. O publicano é pior do que esses todos. Olha que coisa interessante, porque era um traidor da nação. Ele cobrava impostos dos judeus, ou seja, dos seus irmãos, né? Só que quem oprimia isso, e quem fazia isso, no caso, não era a própria nação, que recolhia impostos e tal. Então eles consideravam... Havia uns que pecavam contra Deus e os que pecavam contra a nação. Contra Deus, consequentemente, né? Também. Mas assim, era distinto. Então a gente percebe todas essas expressões são muito peculiares, né? Não tem lá em João, que eu me lembro, por exemplo. Então assim, é bem peculiar do Evangelho mesmo, desse Evangelho. Então Mateus, Marcos e Lucas traz essas abordagens bem semelhantes, as passagens que tem outro. Mateus não foi o primeiro Evangelho a ser escrito, embora essa ordem, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é a ordem que a gente chama cronológica, né? Eles não estão agrupados, organizados em uma ordem que foram escritos. O primeiro Evangelho a ser escrito, provavelmente foi o de Marcos, mais curtinho inclusive, né? Mas possivelmente foi o de Marcos. Por que de Mateus então está em primeiro aqui? Por que não está o de Marcos? Olha só, fazer esse link. O Antigo Testamento, isso aqui é exclusivo dos judeus, né? Todo o Antigo Testamento. Então aqui está começando, está acabando aquele período do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e agora os judeus, eles vêm como sendo aqueles que teriam que ser alcançados primeiro. Jesus disse, eu vim senão aos perdidos de Israel, né? Ou seja, aos judeus. Agora, como eles rejeitaram, então isso foi aberto a todos os povos e tal. E o que acontece? Então Mateus, ele escreve para os judeus. As expressões que ele traz, por exemplo, olha, para que se cumprisse o Isaías, tal, para que se cumprisse, então sempre trazendo os judeus que Jesus era o cumprimento de todas aquelas profecias do Antigo Testamento. Percebam, amados, como é interessante e tem sentido tudo isso, né? Aliás, tudo na Bíblia tem um propósito definido, muito claro. É a gente que às vezes pensa que é tudo assim. Não, tudo o que Deus faz, inclusive, tudo, exatamente tudo. Não há nenhum verme, nenhum passarinhozinho, nenhuma florzinha da criação de Deus, nada absolutamente, que não tenha um propósito definido, objetivo por Deus. Não tem. Deus, ele é perfeito. Não fez assim, vou fazer por fazer. Que utilidade tem essa? Nenhuma. Não.
É a gente que não sabe muitas vezes, mas Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de objetivos claros, definidos e que tem sentido, né, para a vida. A gente que às vezes faz coisas assim que não tem significado nenhum. A gente diz na teologia mais refinada, né, uma linguagem mais culta, mais acadêmica, não infrói, não contribui, não fede nem cheira. Né? A gente usa essas palavras assim bem refinadinhas para falar assim que não tem validade nenhuma, que não tem significado nenhum. Mas a Bíblia, que é fruto, é produção do Espírito Santo, através desses homens, todas as palavras, irmãos, tudo que foi escrito, da forma que foi escrito, isso tem um propósito definido. Não poderia ser usada outra palavra a não ser aquela que foi usada. Não poderia ser abordado de outra forma a não ser aquela forma. Não tínhamos uma segunda opção. Não era exatamente aquela. Corta cirurgicamente a palavra, né? Que é o 2 Timóteo 2,15 que a gente repetia. Lembra desse texto? Quem lembra? Procura a felicidade de Deus no grego, nos peitos sem vergonha. Maneje bem a palavra. Será? Será que está escrito assim? Faltou uma palavrinha aí, mano. Procura. Vamos lá, abrir a Bíblia para a gente. É assim que a gente vai gravando, né? Lendo muitas vezes. Muitas vezes. Quando a gente começa a ler, amados, ó, eu sugiro 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. É que a gente repetia, nós paramos, né? É que a gente repetia todo final de aula quando acabava a aula, é que as irmãs não chegaram a participar disso. Mas todas as vezes que a gente acabava a aula, a gente falava, né? Procura apresentar-te a Deus. Você fica sem repetir, praticar. Mas olha só, preste atenção antes que a gente leia e confira de fato como está escrito. Amados, quando vocês forem ler a Bíblia, eu acredito que vocês na semana devem ler um versículo ou outro, não é possível? Eu acho. Vem para mim, tenho esperança. Vocês leiam algum trechinho em 7 dias, né? Deus queira. E aí, quando vocês lerem qualquer texto bíblico, tentem gravá-lo, fixar na mente. Como que a gente faz isso? Como que a gente contribui para que isso seja feito? Ou seja, essa memorização, ler repetidas vezes, em voz alta inclusive. Né? Quando a gente for ler, não leia só com os olhos. Leia em voz alta. Você está olhando, enxergando, então, absorvendo pela visão, absorvendo pela fala também, quando você fala, e absorvendo pelo ouvido, né? Pela escuta. Olha só, você está usando aí mais de um sentido. Né? Então, perceba como a gente absorve muito mais usando esses outros sentidos. Então, faça isso. E leia assim, leia mesmo, até gravar. Leia lá, 2, 3, 4 vezes, leia até gravar. Fazendo isso, até o final desse curso, né, principalmente as irmãs que estão iniciando, tá, bem mais. Os irmãos estão muito mais tempo, mas se eles seguissem que essa recomendação eu dei lá atrás, no começo da turma. Se eles tivessem seguido isso, vocês seguiram. Mas assim, vocês fazendo isso, no final do curso, vocês vão ter gravados na mente os 31.173 versículos que existem na Bíblia, sabia? Vocês acreditam nisso ou não? Nem eu. Também não acredito não, mas olha que alguns aí vai gravar. Pelo menos os 73, são 31.173. Pelo menos 73 aí. Não, mas brincadeiras à parte, irmãos, leiam mesmo assim com esse intuito de vocês gravarem, tá bom? Eu leio assim. Isso, é normal, a maioria de nós, eu não tenho facilidade em gravar a Bíblia, eu não tenho facilidade em gravar versículos, não tenho. Agora a minha insistência em ler, em querer de fato gravar, aí me facilita a persistência, né? Persistência. Bom, então 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja, é a palavra que eu quero destacar aqui, é maneja, palavra que maneja, né? Então esse manejar no original, lá na língua grega, o sentido de maneja bem a palavra, é como o cirurgião, por isso que eu falei, de uma forma cirúrgica, precisa, né? Como o cirurgião faz a incisão, o corte, de uma forma assim perfeita. Então vai lá mesmo onde tem que ir. Que não é o Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, lembram desse texto? Não lembram? Não? Então vamos lá, bora ler. Olha só, irmão, toda boa. Um dos propósitos do curso da teologia é que a gente se familiarize com os textos bíblicos, né? Que a gente absorva, que a gente sature a nossa mente, o nosso coração
dos textos bíblicos. Então, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, né? A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, olha que coisa interessante. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Olha que coisa interessante. Onde se divide isso? Não tenho a menor ideia, mas a palavra, ela consegue. Onde divide, onde tem a divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus vai lá, exatamente na divisão dela. Olha, é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é penetrante muito mais do que uma espada de 2 gumes, 2 fios, né? Então ela vai onde nada chega, absolutamente nada tem acesso, mas ela vai cirurgicamente onde tem que ir, alcança. Então, irmãos, vamos saturar a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, né? Filipenses capítulo 4, verso 8, por exemplo, está escrito, Filipenses 4, 8. Os demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é virtuoso, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Dependendo da versão, que eu acho até interessante, diz assim, nisso pensai, né? Os demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, 4 e 8, se existe alguma virtude, se existe, né, aí algum valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou nisso pensai. Olha só, coisa interessante. Colossenses capítulo 3, verso 16, facinho de gravar isso, 3,16 de Colossenses, marca à frente o livrinho, e só subir mais um degrauzinho, aí já está em Colossenses, que é o livro seguinte, né? 3,16. Habite em vós ricamente toda a palavra de Cristo. Olha, habite ricamente ou abundantemente no vosso coração toda a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Coisa linda, não é não? Não é? Eu acho muito lindo. O Salmo primeiro. Vamos lá, Salmo primeiro. Aí já vai ter que dar uma ré grande lá no meio da Bíblia, né? Salmo primeiro. É muito interessante também esse salmo. Muito interessante, eu acho. A respeito disso que nós estamos falando aqui, né? Então vai estar escrito lá, bem-aventurado, feliz. Olha só, olha a bem-aventurança, irmãos, da vida cristã. Olha a felicidade, né, da vida cristã. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como um árvore plantado junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o seu fruto, suas folhas verdinhas, nunca cai. Olha que coisa interessante, não é? Assim nós somos ímpios, nós somos como um ímpio que o vento espalha. Portanto, os ímpios, os pecadores não subsistirão na congregação do justo. Olha a bem-aventurança, né? Refletir na palavra de Deus. Salmo 119, por exemplo, Salmo 119, um texto muito interessante. Salmo 119, verso de número, se não me falha a memória, é 9, né? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, né? Deve ser 9, uma coisa assim. E o 11, então. O 11 também é uma coisa fantástica. Escondi a tua palavra no meu coração, para não para que eu não peque contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o 18, então. Senhor, de todo o coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus caminhos, ou me afastar dos teus caminhos. Olha que coisa linda. E o 89, por exemplo, Salmo 119, verso 89, coisa linda. Ou melhor, não vamos para o 89, depois a gente vai para os outros aí. 89. Porque para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Olha que coisa interessante. E o 99 e o 100, para não fadigar vocês muito longe, Davi, é o que o Davi jovenzinho escreve esse salmo. É Davi que compõe esse salmo. Esse salmo é a declaração do coração de Davi, o amor que ele tem à palavra de Deus. Ele declara assim, uma totalidade esse amor, né? Ele diz assim, eu sou mais prudente do que os velhos, porque medito nas tuas palavras. Sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito e cumpro os teus preceitos e os teus estatutos. E o 105, então, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E o 97, que eu pulei, que é coisa linda também, 97 é uma coisa fenomenal, eu acho. 97 a gente não leu, não é? Não, então bora ler o 97. Coisa do ano, a tua lei, a tua palavra, a mesma coisa. É a minha meditação
dia todo. E todo dia, ou o dia todo. E o 176, o versículo, meu Pai amado, Glória a Deus. 176 é um negócio fenomenal. Viva minha alma para que te louve. Sustentam as tuas. Dependendo da versão, vai estar diferente. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça, né? Que é a perfeição, né? 7 vezes te louvo, ou na perfeição. Oh, que coisa linda, irmão. Se a gente vai para Jeremias, por exemplo, Jeremias é um negócio fantástico, eu acho. Não, Jeremias eu acho que é o 22 e o 29, alguma coisa assim. Jeremias 22 e 29. Se não for, depois a gente acha. É 23 e 29. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então, Jeremias 23 e 29. Não é a minha palavra, olha só, como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Oh, que coisa linda! E Isaías 41, verso 8, irmãos. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E o Mateus 24, 35, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí é fantástico, né? E o Tiago, capítulo 1, verso 21, 22, 23, 24, 25 e 26, o que diz lá? Bora lá, meu povo! Deixando toda malícia, imundícia, desejai afetuosamente a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e não sede somente ouvintes esquecidos, porque aquele que ouve a palavra e não pratica é segundo o homem que contempla o seu rosto natural no espelho, foi-se e esqueceu de quem era, mas aquele que pratica a palavra é bem-aventurado no seu feito. Oh, que coisa linda, não? Eu poderia citar para vocês diversos outros textos, vários outros versículos, falando a respeito da palavra. Do propósito de Deus. Então, quando Mateus é escrito, existe, eu falei tudo isso por causa do propósito. Existe um propósito definido, irmãos. Existe um porquê em tudo na Bíblia, e a gente precisa entender tudo isso, porque quando a gente entende, fica muito mais claro as coisas. A mensagem de Deus vem sem ruído, a mensagem de Deus vem lúcida, vem cristalina, né? Como a água que jorra, assim, aquela água que jorra da fonte, ela vem, não vem curva, ela vem cristalina, ela vem saudável, com todos os minérios que ela pode trazer. Então, assim, quando a gente estuda, que é a nossa proposta aqui, dessa forma um pouco mais, a gente na verdade chama, na verdade o estudo teológico tem várias formas de estudar teologia, não é só dessa forma. Que forma que eu estou falando? A forma sistemática. Isso aqui é teologia sistemática. Você estuda nos sistemas, né? Estudar os evangelhos, estudar as epístolas, estudar a escatologia, estudar a cristologia, a martirologia. Então, isso aqui, a gente pega um sistema. O que a Bíblia diz a respeito desse tema de Gênesis a Apocalipse? O que a Bíblia diz a respeito dos evangelhos? Então, vamos estudar os evangelhos, entende? Aí a gente vai compreendendo e vai montando esse quebra-cabeça e vai tendo essas informações, não de uma maneira assim, desorientada. Pelo contrário, a gente está estudando. O que vocês estudaram na matéria passada aqui? Eclesiástico. Qual? Esqueceram já? Qual foi a matéria passada? Não, é. ADM, administração. Isso. Eu estou tentando lembrar. Organização. Administração eclesiástica. Tá bom. Agora nós vamos estudar então os evangelhos, talvez depois cristologia, talvez depois trindade, livros históricos, é o que está aí na proposta aqui, né? Então, aqui, irmãos, o que eu quero dizer é que tem um propósito. Então, o propósito de Mateus, essas informações eu acho muito bom vocês gravarem, que são informações assim, bem básicas mesmo, né? Vocês estudaram, vocês tiveram essa matéria evangélica? Tivemos sim. Tá, e o que alguém perguntar para vocês, mas o que essa matéria então trouxe assim? No mínimo vocês precisam saber esses pontos, tem que gravar isso mesmo. Por isso que é bom anotar, ler de novo, né? Esse exercício a gente chama de reflexão. O que é reflexão? É flexionar de novo, né? O que é a flexão? É um exercício. Então você flexionou, você reflexionou. Então você fez o exercício e repetiu esse exercício. Na repetição do exercício, na repetição do pensamento, aquilo vai fixando. Filipenses capítulo 3, verso 1. Filipenses 3, agora eu vou devagarzinho, tá? Agora eu vou ser na primeira marcha. Até engatar a segunda, eu vou demorar um pouquinho. A gente mais devagar. Então Paulo ele disse, olha, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas.
As mesmas. Então não tinha muita coisa nova, né? Filipenses 3:1, né? Eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês. Filipenses 3, é isso mesmo, né? 3:1? Filipenses 3:1. Então eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês. 2 Pedro. Isso a gente, inclusive, irmãos, nesse exercício, a gente vai se familiarizando de estar livre, né? Se está para cá, se está para lá. Aí depois vocês vão ver que vocês vão ter uma agilidade muito maior à medida que vocês forem buscando na Bíblia, assim, né? Então isso é muito interessante. Muito interessante. Faz parte também do nosso propósito. Tem objetivo aqui. Cada aula tem um objetivo. A matéria tem um objetivo. O curso tem um objetivo. A semelhança de Deus, o professor também tem alguns alvos, né, que ele estabelece. Está sendo imitador. Está sendo imitador do Senhor. Com esse caminho. É claro que não como, né? Mas assim, a gente entende que Deus tem um comportamento, um caráter, uma natureza, e a gente tenta seguir. Exato, porque o propósito nosso, e eu vou discutir aqui o propósito dos evangelhos, ou do evangelho em si, eu até vou conceituar o evangelho, tá? Aqui é só uma saladinha, primeira aula, você sabe, depois a gente vai ordenando de uma forma mais organizada, né? Então, assim, até evangelho, qual é o propósito do evangelho? Daqui a pouco a gente fala, só para completar essa questão do exercício e da repetição. 2 Pedro, tá? Na primeira carta, veja se está na segunda, capítulo 1, versículo de número 12. Então, 2 Pedro 1 e 12, olha só. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, não é que eles não sabiam, já sabiam do assunto, mas Pedro disse, eu vou continuar exortando vocês, ainda que vocês sabem. Então, na verdade, vocês aqui, coisas que eu falo, ou o professor fala, vocês já ouviram, vocês já sabem, já tiveram informação. A gente, às vezes, só lembra aquilo que estava caindo no esquecimento. A gente vem e retoma aquilo, né? Acrescenta alguma coisa, alarga um pouco o conhecimento. Então, eu entendo que o aluno de teologia, ele já conhece um bocado de coisa de Bíblia. Alguns de vocês pregam, ensinam, discipula e tal. Então, a gente faz isso. E a gente vai estudar o resto da vida as mesmas coisas. Olha que ânimo que eu estou dando para vocês. Não tem nada novo. É Bíblia, Escritura Sagrada. Faz 20 anos que eu estudo a Bíblia. Outras coisas mais, eu estou falando em relação à Bíblia. 20 anos, irmão. Já li diversas vezes esses 66 livros. Já estudei diversas vezes esses assuntos que a gente trata, essas matérias. Perdi as contas de quantas vezes eu dei aula, quantas vezes eu me debrucei livro, quantas vezes eu ouvi pessoas, quantas vezes eu falei, discorri, quantas vezes eu mudei de ideia. Então, Mateus, Evangelho de Mateus. Bom, Evangelho quer dizer a palavra, isso é básico, né? Quer dizer a palavra Evangelho. Alguém pode falar? Alguém sabe? A definição, a palavra, o significado. Evangelho, o que seria a palavra Evangelho? Eu vou falar a primeira letra, irmãos, vocês completam, tá? Boas novas, o que significa Evangelho? Isso, oh, coisa boa, hein? Nossa, o pessoal aqui está bem ligado. Então a palavra, né, que vem do grego, euangelion, quer dizer isso. Eu, esse prefixo de boa, eulogia, né, que é quando você abençoa. Então, evangelho, boas notícias, boas novas, notícias alegres. Esse é o sentido. Lembra Lucas capítulo 1, quando os anjos vieram e eles disseram assim, eis que vos trago agora boas novas de alegria? Então eles estavam trazendo o quê? Evangelho. Qual eram as boas novas? Hoje nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Senhor. Então o que o Evangelho traz de boa notícia? Jesus é a boa notícia. O Salvador chegou, a salvação chegou. Isso é Evangelho, irmãos. Basicamente isso. O que é a mensagem do Evangelho? Jesus, ele veio, morreu por nós, ressuscitou para nos salvar. Basicamente é isso. Essa é a palavra da salvação. Essa é a palavra que deve estar na boca do crente, sempre anunciando o Evangelho. Inclusive, a igreja, toda a igreja evangélica deveria pregar o Evangelho. Vocês não acham lógico isso? Toda a igreja evangélica deveria pregar o Evangelho. Não é? E o que é o Evangelho basicamente?
A vida de Cristo, a pessoa de Cristo. Às vezes a gente, irmãos, que vai transmitir a palavra, a preocupação é perguntar para todo pregador, que ele fica preocupado: o que eu vou pregar? Qual é o tema que eu vou pregar? Meu Jesus amado, até a harpa cristã já dá a resposta. Tema do bom pregador, o Calvário. Prega sobre o Calvário. Jesus é a mensagem, irmão, principal. As outras têm que derivar dela, ou seja, tem que partir dela, né? Mas se a gente quer pregar as outras, mas Jesus não é a base, o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos 1, 2, 3 e 4? Aliás, vamos um pouquinho antes, a gente falei isso aí também. 1 Coríntios, não é meu livro, para não fadigar vocês, eu não quero fadigar vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Ah, meu Pai amado, que bênção, né? Eu gosto demais da Bíblia, sabia? 1 aos Coríntios 1, 18, né? Paulo disse que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha só. Então, o que é o poder de Deus na mensagem? Falar sobre os dons espirituais, a santificação, as doutrinas? Não, é Jesus. Jesus é o poder de Deus. Não existe pregação mais poderosa, não existe pregação, não existe tema mais poderoso que o Espírito Santo usa no ser humano para transmitir do que a mensagem de Jesus, o Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que veio para destronar Satanás, né? 1 João 3,8, por exemplo, não é nem para ler, só para vocês, lição de casa, tarefa de casa, tarefinha de casa, vocês sabem, né? Domingo aí, sabadão, domingo, tarefa de casa, já essa é a primeira, lê depois 1 João, primeira carta, João 3,8, diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então não existe nome mais temido, irmãos, pelo poder das trevas do que o nome de Cristo. Atos 4,12, porque em nenhum outro nome há salvação, olha só, pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Cristo. 1 aos Coríntios 3 e 11, o Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, pus logo o fundamento, o alicerce, os baldrames, fiz tudo assim, ó, que é o Cristo, que é Jesus. Esse alicerce que nenhum outro pode pôr outro alicerce, a não ser esse que está posto, e a gente constrói em cima dele. Então Jesus é a base de tudo, Jesus é a fonte de tudo, Jesus é a referência maior. O Cantar de Salomão, capítulo 1, verso 2, que me fala a memória, vai dizer que não há nome mais doce de ser proferido. Não há nome mais doce, Jesus. Ó, coisa, né? Jesus tão suave, falado por um coração grato e tão poderoso, tanta autoridade, que a natureza se curva diante desse nome, obedece, vento acalma, o mar fica quietinho, os animais obedecem. A Bíblia diz, agora não vou lembrar o salmo exatamente, não sei se é Salmo 97, vai dizer o seguinte, que o nome, a voz de Deus, né, a voz de Deus, ela quando ecoa da eternidade para a terra, até os animais parem, entendeu? Não é nem o tempo de parir, mas os animais parem, tanta alegria, eu acho, né? Até os filhotinhos saem disso. É um negócio assim interessantíssimo, a voz de Deus, o nome de Jesus, nome este que o inferno treme, se curva, nome este que, se proferido com toda a humildade, com toda a simplicidade, com toda a gratidão, com todo o peso de quem está transmitindo, sabe que tem esse nome. Os demônios batem em retirada, as enfermidades deixam os corpos, irmãos, as vidas são libertas, o fogo da aprovação da alma recebe um refrigério, a autoridade no nome de Jesus. Eu acho muito lindo isso, né? O nome de Jesus é poderoso. A gente precisa entender que evangelho é isso, anunciar o Cristo, anunciar Jesus. Então, a palavra evangelho, boas novas. Vamos ver um texto de Marcos, estou dando a pincelada, ainda não estou entrando nos livros, nos evangelhos em si, tá? Só essa abordagem panorâmica, capítulo de número 1 de Marcos, capítulo número 1. Então, evangelhos sinóticos quer dizer que eles são sob o mesmo olhar, são parecidos. Mateus, Marcos e Lucas trazem abordagens semelhantes a respeito de Jesus. A palavra evangelho quer dizer boas novas, né? Boas novas, então, é a notícia que o Salvador veio e ele é o Cristo, é Jesus. Marcos capítulo 1, verso 14, olha que coisa interessante.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Coisa interessante, né? O Evangelho do Reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A mesmíssima mensagem que o João Batista pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem que ele apontava? João capítulo 1, verso 29, quando Jesus passou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Evangelho é apontar o Cordeiro de Deus, o Evangelho é apontar o Cristo como Senhor, o Evangelho é falar de Jesus, irmãos. Coisa boa quando a gente fala de Jesus, coisa boa quando a gente deixa de falar o que não deve e deixa de falar da vida dos outros e deixa de falar um monte de besteira para falar de Cristo. A gente deveria pensar mais nisso, né? Nem estou acusando vocês de nada, Deus me livre, mas eu acho que a gente talvez não dá tanta atenção. É uma suposição que eu estou fazendo, talvez eu estou sendo justo nisso. Então, Jesus veio pregando o Evangelho do Reino de Deus. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Eu quero destacar isso. A mensagem do Evangelho. Bom, já falei a respeito de Cristo. Tá, mas por que Jesus, o próprio Jesus aqui, ele vem dizendo o Evangelho do Reino de Deus? E ele destaca duas questões do Evangelho. O que é a mensagem do Reino de Deus? O tempo está cumprido, crede no Evangelho, ele está próximo e arrependei-vos. Olha que coisa interessante. O Evangelho, as boas notícias, então tem que incluir esses pontos aqui no mínimo, né? Então, o tempo está cumprido, o que tinha que acontecer já aconteceu. Gálatas capítulo 4, versículo número 4, o Paulo vai dizer assim: Jesus ele nasce na plenitude dos tempos, nasce sob a lei e na plenitude dos tempos. Deus ele prepara toda a história humana no Antigo Testamento, e aí vai história, hein? Lá vem história, não, lá vai história, ou já foi história, né? Então, séculos e séculos, ou mais de um milênio, 1400 anos, daí para mais, Deus ele veio preparando a humanidade em todos os sentidos. Quando a gente estuda a história do povo judeu, dos hebreus, a gente vai percebendo que Deus ele foi conduzindo e preparando toda a história em todos os sentidos. É um negócio assim, irmãos, lindo demais, porque mostra a soberania de Deus governando a história humana. Então o negócio não estava assim, a Deus dará, entendeu? Não, Deus estava desde sempre. Então cria o homem, esse homem rompe com ele, peca, vem a idolatria, o paganismo, os impérios, lá vem Faraó, lá vem outro Faraó, lá vem outro Faraó, foi Faraó, estamos lá, um monte de Faraó, aí lá vem os outros impérios, né? Vem a Babilônia, vem os gregos, os medos, melhor dizendo, então vamos na sequência direitinho, né? Vem os egípcios, os impérios, aqui eu estou falando dos principais do mundo, vem os egípcios, vem os babilônicos, ou a Babilônia, vem os medos e os persas, vem a Grécia, vem Roma, vem todos esses impérios, cada um trazendo uma contribuição para a história humana. Então a humanidade no mundo, ela foi recebendo heranças, né, de cada um desses impérios. Então um trouxe a contribuição na ciência mesmo, na questão do conhecimento. Nossa, o Egito assim, eles desenvolveram a medicina, né? Eles foram os primeiros. Eles embalsamavam lá, tirava lá os órgãos e tal, criava a múmia mesmo, né? Então, à medida que eles iam tirando os órgãos, o que é o embalsamento? A mumificação. Você tirava todos os órgãos e aí, né, colocava lá alguns materiais para preservar aquele corpo. Lógico, fazia isso os faraós, né? Com qualquer, não era um André assim, perrapado, não. Era, né, as pessoas importantes, principalmente os faraós. Mas à medida que eles iam fazendo isso, eles iam, no caso, sabendo onde estavam os órgãos, aqui era o coração. Então eles foram desenvolvendo, inclusive, medicina. Provado, inclusive, pela arqueologia, que havia e houve, né, no tempo dos egípcios, não, a gente está falando isso de 4 ou 5 mil anos atrás, é muito tempo. Já lá teve uma cirurgia do cérebro, do crânio. E a gente sabe, ou pela arqueologia sabe, que sobreviveu o paciente depois da cirurgia. Por que sabe que sobreviveu? Porque cicatrizou. Né? Então, olha só, até cirurgias faziam negócio. Então, o Egito veio isso. A Babilônia já veio trazendo outra contribuição.
os medos persas outra, a Grécia outra, Roma outra. Então é interessante que tudo isso era Deus preparando a história na sua soberania para que viesse o Cristo e para que vindo o Cristo essa mensagem se espalhasse por todo o mundo. A última contribuição foi de Roma, que pavimentou estradas. Não tinha estradinha de pavimentada, o negócio era complicado, né? Então imagina só para você ir de cavalo, de carroça, de jegue, sei lá do que mais. Imagina só a dificuldade. Então Roma, o Império Romano, eu estou falando isso, não é que eles faziam intencionalmente, era Deus que tinha o propósito lá atrás, lembra? Era Deus, irmãos, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A gente que pensa que o negócio está bagunçado, não está bagunçado coisa nenhuma. Deus tem as rédeas na mão, Deus está conduzindo a história, Ele vai levar a história humana para onde Ele quer e para onde Ele projetou desde lá do início. Ele mesmo disse: eu quero ver o Deus que vocês me apresentem, que fala do final desde o princípio. Deus é bem humorado, né? Tipo assim, mostra aí para mim. Quem é esse Deus aí que sabe o fim desde o começo? Isaías, né? Vai dizer isso. Então, assim, a gente vê Apocalipse, por exemplo, o livro de Apocalipse, a gente vê a história humana ali, ó, se completando, se fechando. Então, o livro de Apocalipse para nós, assim, irmãos, para nós cristãos, é um alívio, é um alento, é uma esperança, é uma segurança, é um motivo da gente falar glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Por quê? Porque Apocalipse mostra Deus